Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais, continuando carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos para capítulo 1, versículos 19 a 26, onde eu gostaria de abordar algo que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar, muito importante para o nosso dia a dia, que é sobre a oração. Porque nesse trecho ele vai mostrar a sua oração diante de Deus e como ele analisa o que deve ou não pedir, o que deve ou não, inclusive, acontecer. E você, com certeza, já apresentou orações diante do Senhor, querendo alguma coisa e com expectativas. Será que vai? Será que não vai? O que eu deveria pedir? Deveria orar assim? Deveria orar assado? E a Escritura possui muitas orações para servirem, que servem de modelo, como o livro de Salmos, por exemplo, mas também orações que nos ajudam a pensar em como pedir, como é o caso aqui da carta do apóstolo Paulo. E nós temos o seguinte: o apóstolo diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Bom, o contexto, como nós já mencionamos, é a prisão do apóstolo. Ele diz no versículo 7 que ele está em algemas, né? Portanto, preso, como diz o versículo ainda 13, em suas cadeias. Todos estavam sabendo, né? E nós vimos no trecho anterior que a prisão dele, o pior que seja, ou tenha sido, né? A prisão dele contribuía com a própria propagação do Evangelho, porque a notícia se espalhou. Que notícia? Um homem preso por razões religiosas. E qual seria especificamente a razão? O conteúdo é exatamente o Evangelho. Então o Evangelho começou a ser difundido por pessoas, inclusive pagãs, porque era a causa da prisão dele. Então ele viu a sabedoria de Deus, ele viu a providência de Deus em tornar o Evangelho conhecido por meio daquela perseguição, por meio daquela prisão. Agora ele vai falar sobre suas expectativas. E aí tem a ver com a oração, porque é algo que ele está colocando também diante do Senhor. O que ele espera? Ele espera continuar preso, ser morto, ser solto. Qual é a expectativa? O que ele deveria pedir a Deus? E ele coloca isso diante dos filipenses. E é interessante que ele vai nos mostrar que a oração tem tudo a ver com a razão. Porque nesse trecho ele vai raciocinar, ele vai refletir, raciocinar o que deveria pedir a Deus e o que deveria esperar de Deus, claro, baseado nas promessas do Senhor. Mesma coisa que você, tantas vezes. O que eu devo pedir? O que eu devo esperar? O apóstolo Paulo está passando por isso. E ele nos mostra o raciocínio dele. Por isso que Deus nos ensina, uma vez que Deus inspirou a escrever tais palavras, que servem para nós como instrução para procedermos nos momentos de oração também. Então, por isso que ele diz que pela súplica, veja, a oração deles e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, a primeira coisa que ele diz é: olha, pelas vossas orações, pela ação do Senhor na vida das pessoas, Deus vai operar e eu espero a libertação. Então, portanto, veja que já deixa de antemão claro que orar ao Senhor é sim um instrumento para o agir de Deus em N situações. Claro que a oração não muda quem Deus é. Essa é uma discussão que tem ocorrido de vez em quando por causa de uma série de fenômenos que têm ocorrido nos nossos dias relacionados à oração. As pessoas querendo determinar, as pessoas falando que a oração muda a Deus e coisa assim. Lógico que não. Deus ele é quem ele tem um plano. Mas a oração é um instrumento. E o apóstolo Paulo coloca que pela instrumentalidade da oração, sim, do agir de Deus, ele seria liberto.
questão da súplica aqui pode ser entendida de duas formas. Como eu falei, a oração a Deus, eles estão suplicando a Deus, e Deus, pelo Espírito Santo, irá operar nos corações, irá mover, agir em favor da libertação do apóstolo Paulo. Pode ser entendida a súplica também como sendo o agir da igreja em favor de Paulo para com as autoridades, suplicando para que libertem o apóstolo Paulo. Todavia, quando nós lemos o que nós vamos ver ainda o restante, a relação das palavras é muito mais relacionada a Deus do que com qualquer pessoa. Por isso que nós devemos nos inclinar a pensar muito mais que ele está tratando da oração do que da intervenção dos irmãos. Observem, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Bem, observe aqui. Aí ele começa a entrar num ponto importante. O apóstolo Paulo não está desesperado. O apóstolo Paulo não está considerando que a morte seja o fim, a derrota, o evangelho ter simplesmente sido interrompido, a pregação, né, ser interrompida. Ele está considerando que a vida dele será um instrumento para a glória dele. E, inclusive, que até a morte dele será um instrumento para a glória do Senhor. Né? Dele que eu me refiro ao Senhor. E ele não está desesperado. Ele não está desesperado. Por quê? Ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Meus irmãos, fiquem calmos. Olha, eu sei que Deus ouve as orações, considerando aqui que sua relação de súplica seja para com o Senhor. Eu sei que Deus pode agir e eu serei liberto segundo a vontade dele, sim. Mas não se preocupem com o que vai acontecer comigo, porque de um jeito ou de outro Deus será glorificado. E eu também considero que a morte é um lucro. Veja, o viver é Cristo, a minha vida é totalmente do Senhor. Então, o quanto eu viver, eu vou viver para o Senhor, para pregar a palavra, para glorificar o nome de Deus, para alcançar vidas por meio da pregação do Evangelho. Mas se eu morrer, eu estou em lucro. Por quê? Porque eu estarei com o Senhor e a guerra acabou-se. Agora, a partir do momento em que eu estiver com o Senhor, eu vou descansar. Portanto, observe que de um jeito ou de outro ele está tranquilo. Isso é importantíssimo. Porque ainda que nós possamos pedir a Deus, sim, podemos pedir a Deus, Senhor, cura para a doença, soluções para problemas, auxílio em necessidades, sejam elas quais forem, inclusive financeira, e N outros pedidos podem ser feitos diante de Deus com confiança por causa das muitas promessas que Ele faz de cuidar de nós, de nos ouvir, de nos socorrer. E nós temos, inclusive, exemplos, muitos exemplos no Antigo e Novo Testamento. Mas é importantíssimo que tenhamos no coração isso que nós encontramos no apóstolo Paulo. Que nós não estamos amando mais a própria vida do que a ele. Que nós não estamos desesperados. Não criamos ídolos. Eu preciso de dinheiro, mas o dinheiro não pode ser um ídolo. Eu preciso de saúde, mas a saúde não pode ser um ídolo. Eu preciso de solução para um problema, mas isto não pode ser um ídolo. Percebe? Então o apóstolo Paulo, ele mostra que não há desespero, não há idolatria, não há uma troca de valores. Deus é a prioridade para ele. Não há nada que ele deseje mais do que estar com o Senhor. Não há nada que ele queira mais do que a eternidade. Mas ele tem que considerar a realidade presente para colocar diante de Deus aquilo que convém. Observe, a oração é algo racional, uma ação racional do cristão. Não é fé na fé, isso seria o fideísmo. Eu acredito que vai dar certo, mas por quê? Baseado em quê? Fundamentado em quê? Observe como a oração do apóstolo Paulo é fruto de um raciocínio. Ele tem todo um raciocínio baseado nas promessas de Deus para ele saber o que pedir e com o coração totalmente
dedicado, certo de que o propósito é a glória de Deus. Se a sua oração não tiver como propósito a glória de Deus, já tem um problema. Se a sua oração ela tem como agente motivador o amor demasiado, o apego demasiado, a idolatria por algo, quer dinheiro, quer bens, quer pessoas, quer a satisfação, o conforto da vida, ou a própria vida até, temos um problema. Porque a oração não pode fazer com que, ou não pode ser um instrumento de manifestação de uma idolatria. Você deve orar ao Senhor para a glória do Senhor. Portanto, Deus tem que ser, na sua oração, amado mais do que tudo o que você está pedindo. Você pode pedir muitas coisas. Você pode orar por muitas coisas. Mas Deus tem que ser amado mais do que todas elas. Porque a oração também visa a glória de Deus. O que Ele faz, graciosamente por nós, visa manifestar a bondade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus e assim por diante. Então, observe o raciocínio do apóstolo Paulo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Observe, eu tenho que pedir a Deus alguma coisa. Eu tenho que colocar diante de Deus a situação. Estou preso, preciso colocar diante de Deus a situação. O que hei de escolher? Viver com Cristo, estar em paz, descansar de todo esse sofrimento que tenho passado e que provavelmente ainda passarei, ou simplesmente pedir a libertação para continuar fazendo a obra, continuar pregando o Evangelho, continuar edificando vidas. O que eu devo colocar diante do Senhor? Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como disse, é muito importante que o coração do cristão esteja tão cheio do amor a Deus e tão vazio de si mesmo, ou seja, tão liberto da idolatria de si mesmo, a auto-idolatria, e tão desejoso de viver em Cristo, com Cristo e para Cristo, o coração na eternidade, como o próprio apóstolo Paulo fala na carta seguinte, Colossenses, quando ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E observe, olha o exemplo aqui. Ele está entre a vida e a morte. E não sabe o que pede. Senhor, me leva, eu quero viver a eternidade com o Senhor. Ou, Senhor, me ajuda, me liberta para continuar fazendo a tua obra, proclamando Cristo para as pessoas. Ele está em dúvida. Por quê? Porque estar com Cristo é melhor, mas estar aqui pode ser mais útil, pode ser mais proveitoso para manifestar a glória do Senhor. Tem um salmo em que o salmista diz o seguinte: Senhor, qual o proveito da minha morte? Porque os mortos não te louvam. Ou seja, o que ele quer dizer é: os mortos não manifestam a tua glória entre os vivos. Os mortos não são instrumento entre os vivos para manifestar a tua grandeza, teu poder e assim por diante. Portanto, ele está em dúvida, porque ele realmente ama o Senhor e quer estar com o Senhor mais do que tudo. Mais do que tudo. Veja, versículo 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Observe, ele raciocinou, refletiu sobre qual seria a melhor opção. O que devo pedir ao Senhor? E refletindo, veja, propósito, glória de Deus, desejo realmente viver para a glória do Senhor, estar com o Senhor. Refletindo isso, ele diz: viver é melhor, porque isso tem maior proveito,
Estou convencido de que é melhor para vossa edificação eu permanecer aqui. Ao ser convencido do que é melhor, é isso que ele está certo que Deus vai providenciar. Que coisa interessante. Veja que a oração não é um dado jogado aleatoriamente e um número de sorte vai brotar. A oração não é isso. A oração é um pedido consciente, racional, certo, confiando nas promessas de Deus. A oração do apóstolo Paulo aqui, do 19 ao 26 de Filipenses 1, mostra que o pedido dele é um pedido completamente consciente. E a certeza dele do que Deus há de responder tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com esse raciocínio sobre como Deus quer agir, o que é melhor aqui. Então, um ensino muito importante para nós. Você precisa orar todos os dias. Você precisa do socorro, do auxílio, da ajuda, das bênçãos de Deus todos os dias. Mas o que orar? Como orar? Pense. Primeira coisa que você tem que fazer, veja se o seu coração ama mais a Deus do que tudo. Porque esse tem que ser o ponto de partida. Se o seu coração amar mais a Deus do que tudo, então já começou bem. Mas se você perceber que você está pedindo a Deus alguma coisa porque você está apegado demais a essa coisa, você quer demais essa coisa porque você ama mais essa coisa do que o próprio Deus. Ou seja, Deus se torna apenas um gênio da lâmpada mágica. Você está apenas esfregando a lâmpada, quando ele aparecer, você faz o pedido e depois descarta ele. Porque o que você quer é apenas a coisa em si, e não o Deus que pode operar graciosamente. Isso é o que é mais comum as pessoas fazerem. As pessoas pedem a Deus e depois descartam Deus. Se você perceber que é isso que está em seu coração, que tudo que leva você a orar é porque você quer alguma coisa de Deus, lembre-se, Jesus mencionou que os judeus faziam isso. Lá em João capítulo 6, Jesus discute lá com os judeus, porque os judeus viram a multiplicação dos pães e no dia seguinte correram atrás de Jesus. Correram mesmo atrás de Jesus, foram, procuraram. E Jesus corta o barato deles, confronta eles, dizendo: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele disse claramente para eles: vocês não estão atrás de mim porque viram que eu sou o Filho de Deus, o Messias prometido, o Redentor, e então me querem. Vocês me procuram porque comeram e estão querendo mais pão. É o que o homem faz normalmente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se autoavaliar para chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Eu amo a Deus mais do que tudo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Portanto, ele quer dizer, o que importa é Cristo. Observe, o que importa não é o pedido dele, não é o receber o que ele pode pedir, mas é o próprio Cristo. Cristo é mais importante. Primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Cristo é mais importante para você? Acima de tudo, acima de todos, você ama e quer Cristo. Seu desejo maior é estar com Cristo. Seu propósito de vida é glorificar a Cristo. É isso. Se não for isso, a sua oração já começará errado. Já terá um problema, um obstáculo. Porque você estará fazendo de Deus apenas um utensílio, um gênio da lâmpada mágica. E você vai descartá-lo depois. Então, coloque primeiro em ordem, dentro de você, isto. Deus em primeiro lugar. Você ama Deus, você quer Deus. Colocando isso em ordem, você realmente está buscando o Senhor e tudo que você mais quer é o próprio Senhor, então você deve fazer o que o apóstolo Paulo também fez. Ele colocou em ordem o raciocínio. O que eu devo pedir? Porque a Escritura nos dá uma série de diretrizes sobre a oração. Tudo que você pedir deve glorificar a Deus, não pode desonrar a Deus. Tudo que você pedir deve ser baseado nas promessas de Deus. Deus não prometeu, então tudo que você pedir deve ser baseado nas promessas de Deus. Senão você estará pedindo baseado numa fé meramente subjetiva. Eu vou pedir isso aí, eu creio que vai acontecer, mas por quê?
Deus prometeu o quê? O que, que você está se baseando em quê? Então, se você não tem uma base para pedir, você não sabe nem por que está pedindo. Então, tenha uma base. A base é a própria Bíblia. Portanto, você tem que conhecê-la. Então, peça algo que glorifique a Deus. Peça algo que tenha base na palavra de Deus. Ou seja, você está pedindo com confiança. Lá em Tiago, ele diz assim, aquele que precisa de sabedoria, peça, mas peça com confiança. Porque quem não confia não vai receber. O que ele quer dizer? Você tem que orar baseado em promessas. Observe, por que nós sabemos que vamos herdar a vida eterna? Porque nós achamos que no final vai dar tudo certo? Não, porque ele prometeu. E, inclusive, observe que são exatamente as promessas de Deus, feitas a muitos personagens na Bíblia, cumpridas, todas cumpridas. Por exemplo, Abraão recebeu a promessa de um filho, né? O Isaac. O fato de Deus cumprir foi uma garantia de que ele cumprirá uma outra promessa, ou cumpriria, né? Porque já se cumpriu, que era a vinda de Jesus, o Messias prometido. Então, as promessas de Deus, e que nós usufruímos no dia a dia quando oramos, são garantias confortadoras para o coração do cristão, no mundo que está no mundo que jaz no maligno, para que ele continue esperando com confiança e perseverando nas promessas do Senhor, certo que sim, Jesus prometeu e vai voltar. Porque imagine, se tudo que nós tivéssemos que esperar fosse a volta de Jesus, e Deus completamente se ausentasse, não atendesse oração, nada. A ausência de Deus e tudo que nós esperamos é a volta de Jesus. Naturalmente, a igreja, nesse interregno, nesse meio tempo entre a primeira e a segunda vinda, não havendo um operar gracioso de Deus, o ouvir das orações e o falar pelo Espírito Santo a palavra, né, ao coração, ou seja, se Deus se ausentasse, a igreja desistiria no meio do caminho. Por quê? Porque ela ia desanimando, era muito tempo para a igreja esperar e Deus ausente. O homem não suportaria. Então veja que nesse meio tempo Deus graciosamente faz o quê? Fala conosco a sua palavra, ele deixou as promessas. Deus ouve nossas orações e atende. E toda vez que Deus atende nossas orações, ele fortalece nosso coração, ele renova as nossas esperanças, ele nos motiva a perseverar, porque nós oramos baseado nas promessas. E isso nos conforta, fortalece, nos anima para continuarmos também esperando a promessa da volta de Jesus. Portanto, raciocine. O que você deve pedir? O que você vai pedir é o melhor? É para a glória de Deus? É baseado nas promessas do Senhor? Não vai tentar a Deus? A Bíblia diz que a gente não pode tentar a Deus. Por exemplo, Satanás disse, pede que transforme essas pedras em pães. Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor. Não peça algo que tente a Deus. Veja se o que você vai pedir não vai tentar a Deus. Você está pedindo uma coisa que não deveria. Algo que não tem bases para você pedir. Então, faça uma oração baseada em raciocínio bíblico. Aí você vai chegar mesmo à conclusão do apóstolo Paulo. E convencido disto, ou seja, depois que eu pensei em tudo, vendo qual seria o melhor, morrer e estar com Cristo, ou ficar e continuar a obra do Senhor, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, não é se gloriar em Paulo, é em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, depois que eu pensei em tudo, baseado nas promessas do Senhor, eu vi que a oração correta, a melhor oração é pedir que Deus me dê a libertação dessas cadeias para que eu continue fazendo a obra, porque isso abençoará a vida de muitas pessoas, inclusive dos filipenses, para que eles renovem suas forças e continuem firmes, vendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está operando, que a obra não foi abandonada e que eles então se alegrem e sejam edificados. Uma oração baseada nas promessas do Senhor, baseada no conhecimento de Deus. Portanto, para orar, é muito importante ter o conhecimento de Deus, para que nossas orações sejam verdadeiramente um instrumento para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito é o teu nome. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso que não nos abandonou aqui. Nos deixou o teu Espírito como garantia para nós esperarmos confiantemente a volta de Jesus.
nos deixou sua palavra como fortaleza para nós continuarmos firmes, confiando nas promessas do Senhor. O Senhor tem nos ouvido as orações e nos deu promessas relacionadas às orações, para que nós possamos estar sendo confortados, fortalecidos, animados no dia a dia das lutas que o cristão passa e assim continuarmos perseverando firmes até a volta de Jesus. Portanto, Senhor, seja glorificado em nossas orações. Sempre nos ensine, nos ajude, nos relembre as tuas promessas para que todos os nossos pedidos sejam baseados na tua palavra e então glorifiquem o teu nome, de forma que nossas orações sejam fruto do nosso amor a ti e o instrumento para a glória do Senhor. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.